Paz do Senhor, de Paz, como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma das nossas aulas. Para quem tem a apostila, essa aula que nós vamos estudar hoje é a aula de número 7 na apostila, né? E eu quero pedir para todos vocês, né, que têm a apostila, acompanhar as aulas pelas apostilas, fazer as lições. Aqueles que não têm a apostila, não se sinta preocupado, porque todo o conteúdo que tem nas apostilas nós também passamos em sala de aula. Nós pedimos, isso só vai exigir, na verdade, de você que não tem apostila, um esforço maior, né, de ter uma caneta, um papel do seu lado, fazer as anotações necessárias para poder absorver o conteúdo e ter uma aula mais eficaz. Amém? Antes de nós iniciarmos o conteúdo da aula em si, vamos iniciar fazendo uma oração. Tudo que nós fazemos em oração, porque cremos que nós fazemos muito além do físico, nós também queremos na intervenção espiritual de Deus em tudo, e é tudo para a honra e para a glória do nome dele. Então curva a sua cabeça onde você estiver e ore comigo. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra, a rica, poderosa e infalível palavra. Senhor, nós cremos na profecia deste livro e nós queremos que o Senhor nos ensine a viver todos os dias mais de acordo com a tua palavra, para que possamos agradar a ti mais e mais. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Para iniciarmos a aula, peço para que você pegue a sua Bíblia. Vamos ler o versículo tema dessa aula de hoje, que é o versículo de João, capítulo de número 1, versículo de número 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A lição de hoje, ela tem um tema que significa o grande exemplo de Deus. Nós estudamos na última aula que subiu no YouTube, né, sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele profetizava que a salvação viria. E é no Novo Testamento que nós vamos ver a história narrada da conclusão dessa história de salvação. Qual é o grande exemplo de Deus? E por que grande exemplo? Né? E eu já lhe desafio a tentar explicar. Faça uma pergunta. Escreva no seu caderno o que é o amor humano e o que é o amor de Deus. E depois, após essa aula, tente, usando as suas palavras, explicar, né, o que é o amor de Deus, né, baseado no conteúdo que você vai receber nessa aula. É em Gênesis, por exemplo, capítulo de número 3, que nós vamos ter a narrativa de uma história extremamente triste, que é o período da qual nós vamos ver Adão e Eva pecando contra Deus. Nós sabemos que o homem foi feito por Deus para viver uma vida de relacionamento e intimidade, mas esse elo que era possível foi quebrado, rompido pelo pecado que o homem e a mulher praticou. Esse pecado distanciou o homem de Deus. E por que houve esse distanciamento? Porque nós estamos falando de um Deus que tem como essência do seu ser um atributo divino. O que é um atributo? Aquilo que Deus é, uma essência, está nele, é ele. Um dos seus atributos divinos é a sua santidade. E a santidade de Deus é algo inviolável. Deus não pode deixar de ser santo e Deus não pode ser profanado. A sua santidade não pode ser profanada. É por isso que, para se aproximar de Deus, exige a necessidade da santidade. Porque Deus é santo. E ele sempre vai exigir que quem se aproxime dele se aproxime em santidade. O pecado ele vai fazer essa possibilidade de relacionamento com o homem ser rompida. E ele vai distanciar o homem de Deus. Só que, naquilo que nós poderíamos ver como o fim da história da humanidade, nós vamos ver que essa história vai ter uma continuação que é de muita alegria para todos nós. Uma vez que o homem peca, vale ressaltar, todos nós pecamos também. A Bíblia vai dizer lá em Romanos 3, versículo de número 23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Adão e Eva pecou e nós herdamos a culpa? E isso se dá por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Então, essa herança do pecado, ela foi passada. Então, nós, assim como Adão e Eva, nós também somos carentes das misericórdias, do perdão e da salvação através de Jesus Cristo. Só que, quando nós pensávamos que seria o fim da humanidade,
nós vamos ver que essa história vai ter um grande mais. Qual é o mais? Quando o homem peca, o Deus que poderia fazer qualquer coisa, refazer, reconstruir, fazer outro, ele vai usar uma estratégia, uma manifestação, na verdade, que é nada mais, nada menos do que a manifestação do seu amor e da sua misericórdia. Outra característica de Deus, inclusive você pode anotar isso, além do seu atributo santidade, Deus é amor e Deus é misericórdia. É por isso que quando o homem cai, antes de executar um juízo sobre o homem, ou seja, Deus tinha total autoridade para puni-lo, porque ele é uma criação de Deus e essa criação pequena resolveu desobedecer ao grande Deus. Mas o Deus que poderia punir resolveu manifestar aquilo que ele é antes de tudo, amor. E é dentro dessa manifestação de amor que Deus, assim que o homem peca, ele já libera uma palavra de profecia de salvação. Por exemplo, quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Aí vamos folhear a Bíblia, já que nós estamos estudando ela. Em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O homem peca, e nós vamos ver que o Deus de amor se manifesta em amor, porque quando o homem peca, Adão e Eva percebem que estão nus, né? Além da nudez física, a mente deles agora se abre para o pecado, né? Eles têm a consciência do erro agora, do pecado e tudo mais. A reação do pecado faz eles correrem, se esconderem de Deus. Nós vamos ver que o Deus que não tinha a obrigação de perdoar vai ser o primeiro a iniciar diálogo, porque a Bíblia diz que quando o homem peca, é Deus quem desce no jardim do Éden na viração do dia e procura Adão. Adão, cadê você? Aonde você está? Ou seja, Deus é o primeiro a iniciar diálogo. Mas quando nós achávamos que a justiça de Deus, que clamava dizendo, são culpados, puna-os, haja, né? Nós vamos ver o Deus se manifestando em amor. E já aqui em Gênesis, liberando uma palavra de profecia de um Salvador. Nós vemos aqui Deus falando para Satanás, que foi a figura, Satanás que estava prefigurado na serpente, ele liberando uma profecia, que nasceria um da semente da mulher, a qual o Senhor poria inimizade entre a semente da mulher e Satanás. Essa profecia já é liberada após a queda do homem. E aqui Deus está falando de Jesus. Todos nós, por exemplo, que nascemos do coito normal, nós somos a semente do homem. Jesus é o único que é chamado a semente da mulher. Ou seja, já no início o Senhor libera uma profecia. Você até lhe ferirá o calcanhar, mas este lhe esmagará a cabeça. É essa profecia que nós já vivemos. Por isso, adolescente, toda vez que Satanás tentar te acusar, colocar na sua mente qualquer pensamento de acusação, ou tentar trazer o passado dos seus pecados para você, lembra ele que o seu Senhor já esmagou a cabeça dele. A manifestação do amor de Deus já se manifestou, já ressuscitou, e por você foi que essa obra de salvação foi executada. Esse é o grande exemplo de Deus. Qual? O Deus que não tinha a obrigação de nos salvar. O Deus que não tinha a necessidade de se fazer homem para vir nessa terra e pagar o preço do pecado que não foi ele que cometeu, e pelo sangue nos tornar novamente filho de Deus e nos dando o privilégio de um dia poder entrar no seu reino pelas portas, de um dia poder olhar para o trono e vê-los assentado no trono e junto com os anjos o adorar de eternidade a eternidade. Deus nos dá um grande exemplo. Se ele, na sua magnificência em poder, na sua excelência em ser Deus, se abdicou daquilo que ele era para se tornar um homem, a Bíblia diz que ele se humilhou em forma de homem. Ou seja, tornar-se um homem para um Deus tão grande é uma humilhação. Se ele nos deu esse exemplo precisa ser vivido pelo povo de Deus. Deus nos ensinou a servir. Ele, sendo tão grande, nos serviu com a misericórdia e com a graça que nós não merecemos. Aliás, é isso que significa graça. Graça é um favor imerecido, algo que você não merecia. Deus lhe amou tanto que ele resolveu salvar você. Isso não foi por mérito seu, isso não foi por características pessoais ou espirituais sua,
Isso não foi porque fulano é especial, ciclano é muito poderoso em obras. Não, isso foi por graça. Deus resolveu salvar a humanidade, o homem. Cristo foi a manifestação dessa salvação. Cristo fez aquilo que nós chamamos de justificação. Eu e você fomos justificados. Ele tomou sobre si os nossos pecados e na cruz pagou todo o preço necessário. Ou seja, a justificação de Jesus não é algo que depende da minha ação. Eu não preciso fazer nada para ser justificado. Uma vez que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, todos os pecados que me condenavam à morte foram pagados na cruz. Esse é o grande exemplo de Deus. O Deus que se manifesta em um amor incondicional. Ou seja, não tem condições para ele manifestar o seu amor. Ele te amou, ele te ama, e a obra de salvação é o maior exemplo que você pode ter de manifestação de amor. E quais são as principais características desse amor? João 3,16, por exemplo, esse versículo é extremamente conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho, Salvador e Libertador da humanidade. Esse amor de Deus se manifesta em alguns pontos. Quais são? E eu lhe desafio a escrever esses pontos e eu vou passar para vocês também os versículos que confirmam isso. Primeiro, o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, antes de nós sermos um povo remido, salvo, purificado pelo Espírito, antes nós fomos salvos pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, enquanto nós ainda estávamos no pecado. Segundo, esse amor ele é sacrificial. O amor de Deus se manifesta no sacrifício de Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, o Deus que é eterno morre na pessoa de Jesus, claro, morre para a salvação do homem. E ele se entrega, né? Não foi o pecado que matou Jesus, não foi o diabo que matou Jesus, ele se entregou em sacrifício. Terceiro, esse amor ele é eterno. O amor de Deus não tem fim. O amor humano ele pode oscilar conforme o humor, o tempo ou a situação. E dependendo do tempo, ele pode até esfriar e acabar. Mas o amor de Deus ele permanece intenso de eternidade a eternidade. Jeremias 31:3. Com um amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Quarto ponto, esse amor de Deus ele é imutável. Malaquias 3:6. Porque eu, Senhor, não mudo. Eu e você, conforme o tempo, somos moldados pelo tempo, pelo ambiente, pelas situações da vida. Deus não. Tiago vai dizer que no Senhor não há sombra de variação. Ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sabe o que isso significa? Que o amor de Deus não vai sofrer alteração. Ele lhe ama, ele lhe amará e de eternidade a eternidade você vai ser amado por esse Deus. Próximo ponto. Esse amor é paciente e bondoso. Esse ponto é o ponto que nós mais vivemos, né? Sendo pecadores, né? Vez ou outra nós tropeçamos, caímos, cometemos algum erro. Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor leal. O Senhor tem uma característica linda, ele é longânimo, ou seja, ele dá tempo para o pecador se arrepender. E mesmo que eu caia, e mesmo que eu peque, o amor dele é tão grande que ele está sempre pronto para novamente me abraçar, para novamente me trazer de volta, para novamente me purificar. Isso é um amor incondicional. Outro ponto que nós podemos abordar sobre o amor de Deus é que ele é perfeito. O amor humano, ele é falho. Às vezes o nosso amor é egoísta, né? Às vezes nós exigimos das pessoas de mais ou de menos, né? Mas o amor de Deus não, ele é perfeito na sua manifestação. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 16. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Deus é amor.
Nós, seres humanos, nós sentimos o sentimento de amor. Agora, Deus é. O que isso significa? Significa que ser amor faz parte da essência daquilo que ele é. Não é uma manifestação apenas. É aquilo que Deus é. Deus é amor. Essas são algumas das manifestações do amor de Deus. Esse é o grande exemplo. Se Deus, sendo tão Deus, tão poderoso, tão excelso, tão magnífico, deu esse exemplo de amor para nós, servindo-nos com a graça, com a misericórdia, nós precisamos todos os dias também aprender, né, a servir os nossos irmãos nas bondades, em orações, em boas obras. E assim nós vamos caminhando até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que completará essa obra quando todos nós tivermos o corpo transformado, certo? Quero pedir para que todos aqueles que tiverem a lição respondam as questões para reforçar o conteúdo na mente. E você que não tem a lição, eu lhe desafio a escrever sobre o amor de Deus. Tente descrever. Tenta descrever o que é o amor humano e o que é o amor de Deus, baseado no que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. E você vai ver o quanto você é amado e o quanto esse amor é incondicional. O Deus que te ama de eternidade a eternidade. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.